Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians, tá? E neste vídeo aqui vamos falar sobre diretoria do Corinthians. Prestem atenção no que eu vou falar. Nunca tiveram tão pressionados. Diretoria que eu falo engloba tudo, tá, fiel? Presidente, conselho deliberativo, conselheiros, diretoria em geral. Nunca ficaram tão pressionados como estão sendo pressionados agora. É isso mesmo. E essa pressão vem de três frentes que podem destruir completamente esse pessoal da administração do Corinthians e devolver o Corinthians de volta para o povo, tá? Vou trazer essas informações para vocês, por isso é importante que você fique até o final do vídeo. Vamos falar aqui também sobre desvio de uniformes de mais de 9 mil peças que gerou um rombo aí, aproximadamente de 5 milhões de reais para o nosso Corinthians. Vou trazer essas informações e muito mais neste vídeo. Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, que é de grande importância para este canal, e também de se inscrever, tá, fiel? Para a gente trazer muitas informações aqui para vocês e continuar incentivando a todos os dias vir aqui trabalhar. Lembrando que eu trago 3 conteúdos diários, tá, fiel? Hoje, por ser sabadão, vou trazer 2 vídeos para vocês, esse e mais um vídeo aí lá para 6 horas da tarde. Estamos combinados então? Chega de enrolação, bora falar do nosso Coringão, nosso clube do coração, porque quero iniciar esse vídeo falando sobre desvios de uniformes, tá? Não é novidade para ninguém e que no Corinthians foi aí desviado muitos uniformes para comércio. É isso mesmo, foi desviados do almoxarifado do Corinthians uniformes oficiais para comércios inapropriados, comércios ilegais, porque esses uniformes estão saindo diretamente do clube, tá? Onde foi desviado mais de 9 mil peças, gerando um rombo aí de 5 milhões de reais para o Corinthians aproximadamente. Estamos falando aqui do próprio Corinthians em concorrência com as próprias lojas oficiais do Corinthians, né? O Corinthians com concorrência com ele mesmo, onde já se viu isso só no Corinthians mesmo, como eles dizem, nem em clube de várzea acontece esse tipo de escândalo, tá? Estamos falando aqui de escândalos de clubes que não têm administração nenhuma. Estamos falando aqui de escândalos de clubes sem gestão, sem história, sem tradição. Mas acontecer isso no Corinthians é tão grave como qualquer outro tipo de corrupção que acontece. Então tem que ser analisado com calma e punir os responsáveis por isso. Palavras do vice-presidente Armando Mendonça, tá, fiel? Vice-presidente do Corinthians hoje, total responsável, aliás, o único responsável pelo almoxarifado do Corinthians. O vice-presidente disse que nada disso que está acontecendo tem a ver com ele. Ele não fez parte de nenhum tipo de desvio, tá, fiel? Lógico que não é com essas palavras, mas é todo o sentido que ele quis dizer com suas palavras, que estão querendo prejudicar ele, porque ele não desviou uniforme nenhum. Os únicos uniformes que ele usou foi aí os uniformes de relacionamento, quando vai representar o Corinthians aí em outros lugares, ou quando o Corinthians vai jogar fora. Mas ele mesmo nunca desviou uniforme nenhum. Então a conta não fecha. Se a gente parar para pensar, a conta não fecha nenhuma. Se ele é o responsável pelo almoxarifado, ele não deu conta que sumiu 9 mil uniformes do almoxarifado, onde ele é o responsável, onde ele é o total responsável pelo almoxarifado do Corinthians. Então como que você tem um bar, você vende lá as suas coisas, vamos imaginar aqui, sei lá, alguma coisa que vende em bar, cervejas, tá? Vou falar marcas aqui, cervejas. Aí de repente some aí 9 mil cervejas do seu estoque. Você não percebe? Você sendo dono daquele bar, você sendo responsável pela administração daquele local, algo não fecha, algo não bate. Na minha opinião, o vice-presidente Armando Mendonça tem que ser afastado imediatamente do Corinthians. Se ele não for afastado ou não abrir investigação contra ele, isso só prova mais do que o Osmar Stabile é mais do mesmo. Se ele não for afastado, o presidente Osmar Stabile, ele é mais do mesmo. E na minha opinião, não serve para ser presidente do Corinthians nem agora, com essa administração pífia que ele faz. E aí só prova para nós que é um presidente aí realmente fantoche, que não tem poder nenhum. Uma investigação tem que ser aberta e assim que provado que o Armando Mendonça tem algo a ver com isso, ele tem que ser afastado imediatamente do Corinthians, tá? Isso é roubo, fiel, isso é crime. Estamos falando aqui de 9 mil uniformes que foram desviados do almoxarifado do Corinthians, onde ele toma conta. Mesmo que ele não tiver envolvimento, ele tem que ser afastado, porque ele é que toma conta lá, é ele que administra o almoxarifado do Corinthians. Então, a responsabilidade também é dele, tá? Uma investigação tem que ser aberta da forma mais rápida possível, tá? Mas a gente sempre sabe quando vai para votação para ser investigado ou não, a gente sempre tem
as nossas dúvidas do que pode acontecer. Afinal de contas, o Andrei Sanches aí foi votado para ser investigado no Corinthians, onde uma votação completamente humilhante, entre 9-7 a favor para ele ser investigado. Ainda tivemos 7 votos a favor para o Andrés não ser investigado, sendo que ele já estava sendo investigado no Ministério Público, para vocês verem como funciona essa administração do Corinthians, mas não saia daí, porque a casa deles estão caindo por 3 frentes diferentes, e eu vou trazer essas informações para vocês, tá? Então, o que nós esperamos aqui, no mínimo, que abra uma investigação contra o Armando Mendonça para averiguar esses uniformes aí. 9 mil peças, fiel, realmente é algo difícil de acreditar. Mais 5 milhões de roubo, né? Mais 5 milhões aí no Corinthians que poderia ser em benefício para o clube, né? 5 milhões de reais, fora que o Corinthians está abrindo concorrência com suas próprias lojas. Realmente, essas coisas acontecem só no Corinthians. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, antes da gente passar para a próxima informação, que é de suma importância, eu quero trazer para vocês aqui, tá? Mais uma vez, vocês observaram que eu estou sem o fone, tá, fiel? Então a voz vai estar ruim, vai estar um pouco oca aí, vamos dizer assim, mas já pedi o fone e logo já está chegando aí, no máximo segunda, terça-feira, o corintianeiro já está com um fone novo aqui para trabalhar com vocês. Estamos combinados então? Então bora aqui continuar com as informações do nosso Coringão. Fiel, a diretoria do Corinthians atual nunca sofreu uma pressão tão grande como está sofrendo agora, e essa pressão vem por 3 fontes diferentes. Primeiro, intervenção judicial. Isso em toda a história do Corinthians nunca foi pedido, onde o caso Conserina apresentou 25 motivos fortes para acontecer uma intervenção judicial no Corinthians, e ele já apresentou isso ao Ministério Público, tá? Para uma possível intervenção judicial. Então os diretores falam, cara, será que a gente pode sofrer uma intervenção judicial? Então eles já estão alvoroçados, tá? Isso nunca aconteceu na história do Corinthians, isso é inédito acontecer no Corinthians, podendo ter uma intervenção judicial no timão. Então isso é uma pressão muito forte que vem de fora, porque eles mesmos nunca abrem investigação para nada, mesmo o Andrei Sanches perdendo até hoje, o Andrei Sanches nunca foi investigado, as questões dos uniformes e todas as coisas de ruim que vem acontecendo no Corinthians, tá? Afinal, são 25 motivos para essa intervenção judicial acontecer. Então eles estão completamente alvoroçados, não sabem o que vai fazer, tá? Então essa é a primeira frente, na minha opinião, a frente mais forte, que é a intervenção judicial. A segunda frente, que também está ganhando pressão e ganhando também muita força em cima, se chama Safiel, tá? Que é a questão da SAF, onde os sócios torcedores podem definir um novo rumo para o Corinthians, tá? Então a Safiel, junto com a intervenção judicial, estão a Safiel batendo do lado, a intervenção judicial batendo do outro. Estão batendo ali, tentando entrar no Corinthians, e eles estão ficando cada vez mais acuados. Então, nunca um projeto de SAF ganhou tanta força como a Safiel ganhou. Eu ainda acho que a Safiel é muito difícil de acontecer, dela entrar no Corinthians, mas tem o meu total apoio como Safiel aí, Corinthians Safiel já, para o Corinthians mudar essa administração, para o Corinthians mudar os seus rumos, para o Corinthians mudar de administradores. Cara, seria para mim um sonho, eu soltaria foguete se a Safiel entrasse aí, esse projeto maravilhoso entrasse no Corinthians para administrar o nosso Corinthians. Diante de todas as turbulações, diante de todas as coisas ruins que aconteceram no Corinthians, eu não vejo mais escapatória para lado nenhum o Corinthians aí ficar sem uma possível SAF, tá? Afinal, são quase 3 bilhões de dívidas e escândalos em cima de escândalos. Fiel, antes de eu trazer a outra frente para vocês, tá? Que inclusive aqui é exclusivo do canal do Corintianeiro, que está pressionando também, e pode ser um método aí também, se a intervenção judicial e essa Safiel não der certo, vou trazer já para vocês, só para mim trazer um parâmetro para vocês entenderem aqui. Na primeira janela deste ano, o Corinthians não contratou, tá? A última contratação foi quando o Augusto Melo era presidente do Corinthians, que contratou esse time que tá aí, Memphis, André Ramalho, Gustavo Henrique, foi tudo na gestão do Augusto Melo, certo? Então a janela que se passou, o Corinthians não contratou ninguém, vocês lembram? Desse ano, a primeira janela, o Corinthians não contratou absolutamente ninguém, onde a gente aqui sentiu grande falta de realizar algumas contratações, Corinthians endividado, sem dinheiro, sem esperança no mercado, atrás de apenas jogadores aí, oportunidades de mercado. Na segunda janela, o Corinthians contratou dois jogadores praticamente sem contratos. O Vitinho, que já estava sem contrato, e o Angileri, que foi emprestado pelo Corinthians, né? Foi emprestado para o Corinthians. Então, foi 2 jogadores com investimento praticamente mínimo do mínimo. Então, o Corinthians não investiu nas 2 janelas do ano que vem.
O Corinthians não gastou dinheiro com contratações, enquanto o Flamengo aí gastou 700 milhões, o Palmeiras mais alguns milhões aí consideráveis, que foram os dois clubes que mais investiram no Brasil. Outros clubes também, como o Cruzeiro, que a SAF investiu legal. Temos vários investimentos no Brasil. O Corinthians foi o único time que praticamente não investiu, porque vieram 2 jogadores de graça. Então o Corinthians não investiu em nenhum jogador, que geralmente esses orçamentos, né, do Corinthians para investimento de reforços costumam girar aí em torno de pelo menos 150, 200 milhões de reais. O Corinthians não investiu nada. E mesmo assim, o Corinthians continua devendo. E mesmo sem investir, mesmo sem contratar, o Corinthians continua aumentando a sua dívida. Então, da onde está vindo esse aumento de dívida? Estamos falando de um clube aqui que não arrecada? Estamos falando de um clube que não lota os estádios? Estamos falando de um clube aqui apático no mercado brasileiro? Estamos falando aqui de um clube que não tem praticamente força nenhuma no futebol? Muito pelo contrário. Estamos falando de um clube que lota os estádios contra times de baixa expressão, com todo respeito aos times do brasileiro aí, como Juventude, Vitória, Sport. O Corinthians lota o estádio, independente com quem vai jogar dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians é uma máquina de dinheiro, o Corinthians é uma máquina de arrecadação. Ano passado arrecadamos R$1 bilhão. É lógico que estamos falando aqui do ano todo e um valor bruto, nada líquido aí, tá, fiel? Mas é um clube que arrecada um valor financeiro legal. E não contratamos ninguém, não investimos. Fora 50 milhões da Nike, que já entrou, fora algumas vendas no Cauê Furquim de 15 milhões de reais, fora outros agregados de patrocinadores, estamos falando aqui de placas publicitárias, de Bratis, de patrocínio master, fora outros investimentos, e o Corinthians está no transferban ainda. E o Corinthians tem transferbans para entrar. E o Corinthians, sem investir em nada, continua devendo e multiplicando a sua dívida a cada dia que se passa. O Vessone falou algo muito sério, fazendo as contas do Corinthians. Toda vez que a gente acorda, o Corinthians está devendo R$1 milhão a mais. Então, se não for uma SAF ou uma intervenção judicial, o Corinthians vai chegar uma hora, eu acredito que pode não conseguir andar com suas próprias pernas. Só que o Corinthians me surpreendeu e está surpreendendo as próprias pessoas que estão lá fazendo mal para o Corinthians. Porque o Corinthians, ele é gigante, ele é maior até que as próprias pessoas que estão prejudicando lá dentro, que estão no controle do manche. Eles estão aí vendo o tamanho do Corinthians e que eles estão mexendo com o clube errado. Porque o Corinthians não é brincadeira. Porque mesmo o Corinthians, sem contratar ninguém, diante dos grandes, Flamengo que investiu 700 milhões de reais, Palmeiras que deve ter investido no mínimo aí uns 500 milhões de reais, entre outros clubes que fizeram grandes investimentos, ainda assim o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, ainda assim o Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, batendo no Palmeiras nos 2 jogos. Ainda assim, o Corinthians foi o 3º clube do Brasil que mais arrecadou no ano passado, com tudo isso que está acontecendo, tá? Então a gente está falando aqui de um clube, meu irmão, que ele é completamente gigante, gigante sendo completamente prejudicado. Imagina esse clube sem ser prejudicado, imagina esse clube bem gerido, imagina esse clube bem administrado. Com certeza, disparadamente o maior clube do Brasil, tá? Então, com toda certeza, esses dirigentes agora estão sendo acuados pelo nosso Coringão, porque tem uma força gigante, o Corinthians vai vencer eles, nós vamos sair dessa situação, nós vamos sair dessas dificuldades, porque o Corinthians é muito grande. Se fosse qualquer outro clube, já teria quebrado, tá? Com todo respeito a outros clubes. Se fosse Flamengo, se fosse Palmeiras, se fosse São Paulo, eles já teriam quebrado, meu irmão, eles já teriam afundado, tá? O Corinthians só não afundou porque ele é gigante, porque ele é maior que todos esses clubes aqui que foram mencionados. Maior mesmo, estamos falando aqui de todos os sentidos, tá, fiel? O Corinthians, ele é gigante por si só, tá? Estamos falando aqui, por exemplo, de um Palmeiras que foi confessado pelo próprio Paulo Nobre, que chegou uma época que não tinha dinheiro para pagar a luz. E o Palmeiras conseguiu se reerguer através de administrações sérias, através de administrações aí que fizeram bem pro clube. O Flamengo também não tinha dinheiro para nada, o Flamengo estava praticamente quebrado. Ficou anos e anos aí sem contratar, investindo nas contas do clube, e o Flamengo virou uma potência financeira hoje. O Corinthians, se chegasse um presidente de frente, tomasse a frente e falasse assim, cara, vamos administrar o Corinthians, torcedor, não vamos contratar ninguém, não vamos fazer loucura nenhuma, mas toda a arrecadação vamos pagar as dívidas mais emergenciais do Corinthians, para daqui 5, 6 anos a gente começar a voltar a ser protagonista. Mas aí você estaria direto com o torcedor, fazendo uma promessa para o torcedor, uma promessa sadia, uma promessa que seja proveitosa. Mas nada disso acontece. Não há esperança no fim do túnel, não há esperança que daqui 8 anos
que seria 4 mandatos, o Corinthians pode trilhar novos trilhos, não há nada. A Transferbanks, que ninguém vai a público do Corinthians falar como vai pagar. A 13º, que o Corinthians não sabe como vai pagar. A 23 milhões de déficit que tem que pagar para o Memphis Depay, o Corinthians não sabe como vai pagar. Então, além deles deixarem os torcedores no escuro, eles estão maltratando o nosso Corinthians. Só que isso está acabando. Pelo Cássio Concerino, que aí está pedindo intervenção judicial, pela Safiel, que está ganhando cada vez mais força, pelo tamanho do Corinthians, e aí sobrou uma outra frente, que seria a terceira frente, que também, querendo ou não, pressiona. Diante de todas as páginas policiais que estão acontecendo do Corinthians, diante da Safiel, que está pressionando, intervenção judicial pedindo, e uma dívida de quase 3 bilhões de reais, resta também uma frente aí, que pode aí ganhar força de tudo que está acontecendo com o Corinthians, pode ganhar força, que se chama André Castro, tá? Ah, corintianeiro, mas esse cara é louco, esse cara não vai fazer nada pro Corinthians. Você acredita mesmo que o André Castro pode fazer aí um aporte financeiro pro Corinthians no valor de 5 bilhões de reais? O André Castro não, as pessoas que vão investir caso ele for presidente. Fiel, eu acredito que nenhum ser humano em sã consciência vai virar presidente do Corinthians com uma promessa para a maior torcida do Brasil, com torcidas organizadas, Pavilhão 9, Stupim, Chopp, Gaviões da Fiel, Macabra, as principais torcidas organizadas do Corinthians, você fazendo uma promessa de campanha tão forte, que é um aporte financeiro de 5 bilhões de reais, você se eleger presidente e não cumprir nada que você está falando, na minha opinião, é uma loucura completamente insana. Eu não teria coragem de fazer isso com a torcida do Corinthians. Não estou falando nem com os dirigentes lá, o que for prometido. Estou falando isso com os torcedores do Corinthians. E por que o André Castro ele ganha uma certa força na política do Corinthians, caso nada aconteça, essa Fiel e também intervenção judicial, que para mim são as minhas preferidas, não é o André Castro, tá? A minha preferida hoje é a intervenção judicial ou a Safiel, tá? Mas caso elas não aconteçam, o André Castro, com a solução de 5 bilhões de reais, que seria a solução do quitamento das dívidas do Corinthians, pode entrar forte na presidência do Corinthians. Corintianeiro, igual eu falei para vocês, mas esse cara é louco, não existe, fiel, ser humano nenhum em sã consciência vai fazer um projeto desse e enganar a maior torcida do Brasil, conhecendo a torcida do Corinthians do jeito que é. Os caras invadem CT e fecham o CT, fechado por má administração, quem lembra disso? Quem lembra de outras manifestações das torcidas organizadas do Corinthians? Os caras cobram para valer. Não estou falando aqui em matéria de violência ou gerar violência, mas eles cobram para valer. Eles sabem chegar junto. Estamos falando aqui da maior torcida do Brasil, que amo esse clube aqui mais do que tudo. Então os caras sabem cobrar. Então também, querendo ou não estou dizendo que eu apoio, mas é uma outra frente que chega forte, porque ele é candidato a presidente, tá? Para quem não sabe, André Castro ainda é candidato a presidente. Segundo as últimas informações que eu peguei lá atrás, que são existenciais ainda hoje, que estão em vigor, ele ainda tem esse planejamento com essas empresas para fazer esse aporte no Corinthians. E também porque que é pressão na diretoria, porque ele não é amiguinho do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo apoiou os Osmar Stabile, não apoiou o André Castro. E também vamos ter uma reforma política no Corinthians. Então tudo pode acontecer, tá, fiel? Estamos falando de um cara que não é amiguinho de Romeu Thomas Jr., que não é amiguinho de Osmar Stabile, que não é amiguinho dessa diretoria do Corinthians, não é amiguinho de conselheiro. Estamos falando de um cara que tem uma campanha bancada sozinha, pelos patrocinadores, sem a ajuda de ninguém, e um cara que pode chegar no Corinthians aí com uma baita bala financeira, com os patrocinadores que lá pode colocar. É lógico que nenhum patrocinador chega para injetar dinheiro no Corinthians com essa administração aí. Ninguém é louco, mas com ele no poder, sabendo para onde esse dinheiro será distribuído, é possível que aconteça, tá? Então estamos falando aqui de 3 frentes hoje que pressionam essa diretoria do Corinthians de uma forma que eles nunca foram pressionados. Intervenção judicial, Safiel e André Castro, porque o André Castro tem a solução dos 5 bilhões de reais, tá? Se ele vai cumprir ou não tem como eu cravar. Olha, André Castro, se ganhar, é certeza, mas eu acredito que nenhum ser humano fará uma loucura dessa com a torcida do Corinthians, pelo menos se o cara não for racional. Se o cara for louco, tudo bem, mas se o cara for racional, acho que ninguém teria o coragem de fazer isso com a torcida do Corinthians, uma promessa tão grande e depois chegar lá, nada cumprir. Os caras tiram ele de lá, nem que se for na força, né? Pelo menos eu penso assim. Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. Estou torcendo muito para a intervenção judicial ou estou torcendo muito para essa Safiel dar certo no Corinthians. Chega, acabou, ponto final. Não podemos mais continuar com esse tipo de administração no Corinthians, com desvio de uniformes, contratos imaginários,
time sem contratar, time em transfer ban, time devendo, o único time que não contratou e continua devendo mais que os outros. Chegamos no ápice aqui da loucura administrativa, tá? Chega. Então essa FIA urgente ou intervenção judicial é, na minha opinião, os meios de salvação do Corinthians. Ou um presidente que não tem vínculo nenhum com esses conselheiros que lá estão, tá bom? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Sua opinião é de grande valor para este canal. Não se esqueça que hoje ainda eu trago outro vídeo para vocês. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!